Queria ler com vocês um texto que está aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, o texto que nós lemos. Hebreus 11, mas eu quero ler um pouquinho mais adiante. Nós lemos até o versículo 6, eu queria ler o versículo 23, a respeito de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio ou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, e não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Graças a Deus. Irmãos, quando nós vemos aqui, principalmente nessa listagem aqui de tantos irmãos, Abraão e tantas pessoas, né, nessa lista aqui que nós temos sobre os heróis da fé, chamada galeria, né, dos heróis da fé, nós vemos relatos de gente assim que tiveram uma expressão de fé em Deus, parece que quase que inalcançáveis. Estas pessoas viveram uma vida quase que perfeita, olhando aqui esse texto, do nascimento de Moisés até a sua morte. A vida de Moisés, de acordo com Hebreus, é uma vida marcada por fé. Pela fé quando ele nasceu, pela fé no Egito, pela fé em Canaã. É um homem, é uma história de fé. Há uma palavra que eu ouvi há muito tempo do pastor lá da Lagoinha, Márcio Valadão. Ele disse assim: é como termina que se conta. É como termina que se conta. Muito importante essa frase. Como termina. Tem muitas pessoas que começaram bem, terminaram mal. Muitas pessoas começaram mal, terminaram bem. E quando nós lemos as histórias desses homens, dessas mulheres de Deus na Bíblia, como nós lemos aqui, nós quase que ficamos constrangidos e envergonhados de dizer assim: eu não consigo ser como eles. Não consigo ter uma fé tão poderosa como Moisés teve. E de fato, Moisés teve uma relação com Deus tremenda. Mas a nossa vida com Deus não é contada numa experiência que nós passamos, mas na trajetória toda. A relação desses homens de Deus, a Bíblia não tirou uma foto, o escritor não tirou uma foto de um momento que Moisés e esses servos estavam vivendo. Eles contaram um livro. Ao invés de ler uma foto só, uma postagem só, daquele momento que ele estava vivendo, a Bíblia não conta somente essa foto isolada, essa página isolada da vida dos seus servos, dos homens de Deus, mas a vida toda. Então, a vida toda destes homens é marcada por experiências que eles tiveram que ter para então ser percebido na vida deles que eles de fato foram homens e mulheres de Deus, mas a trajetória deles não foi assim tão perfeita como se parece. Cada um de nós aqui, enquanto eu estava tocando baixo ali, fazendo a igreja sofrer, interceder, falei: ó Deus, liberta-nos desse menino que está tocando baixo ali, mais errava do que acertava.
Eu estava olhando para vocês e pensando, né? Olhando para os rostinhos de vocês, tocando e pensando que cada um de nós também tem uma responsabilidade na vida. Você tem uma responsabilidade na vida. Talvez não é a responsabilidade que Moisés recebeu na vida dele. Mas Moisés não recebeu uma responsabilidade de construir a arca de Noé. Porque a arca é de Noé. Ele não construiu, Deus não cobrou dele uma arca. Deus não cobrou dele que ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para uma terra distante. Deus não cobrou isso de Moisés. Cada um dos servos de Deus tem uma experiência. Maria não foi usada para outra coisa a não ser gerar um filho. Cada um de nós tem a sua missão, a sua responsabilidade na vida. Alguns de nós nasceram e recebeu na vida talvez uma missão de ser mãe. Mãe. Porque eu conheço histórias de pessoas que o filho exigiu essa maternidade a vida toda, por conta de uma doença, não é? Por conta de uma deficiência. A pessoa teve que viver a vida inteira para seus filhos. Talvez a missão da vida de alguém aqui é ser esposa. Porque o seu marido precisa, ou a sua esposa precisa dela mais do que apenas uma amante na intimidade, mas alguém que cuidasse da história, da vida. Tem pessoas aqui que Deus escolheu para ser patrão, chefe, para empregar outras pessoas. A gente não sabe. Não tem gente que nasceu assim, pensando assim, eu nasci para cuidar dos micos leões dourados. A vida dele é cuidar de mico-leão, a vida dele é cuidar talvez de uma ONG, ele se preocupa com cadeiras de roda, se preocupa com, enfim, com alguma coisa, e a vida dele toda é vivida para aquele fim. E tudo que Deus quer é que ele viva a missão que Deus deu a ele mesmo. A história que eu quero contar para vocês aqui está de Moisés. O tema da minha palavra é um Deus persistente, baseado aqui na história de Moisés, um pedacinho da história, na verdade, o começo da história de Moisés com Deus em Êxodo, capítulo 3. Êxodo. Me ajude aí, Êxodo, o capítulo 3, nós vamos ver o começo desta missão na vida de Moisés. E eu queria tirar aqui umas lições. O que esse chamado de Moisés tem a ver com a sua missão, seja ela, nós temos responsabilidades diante de Deus em relação à vocação espiritual. Todos nós temos, a igreja tem um chamado para evangelizar, fazer discípulos, iluminar o mundo. Mas nós temos também responsabilidades na cidade, na sociedade. Nós temos responsabilidades não somente no âmbito profético, vamos assim dizer, mas também de alguma maneira, como um pai, um esposo, um patrão, alguém. Eu queria falar com você e você pegasse isso para aquilo que você tem responsabilidade. E a gente vai perceber que não é fácil a gente cumprir a tarefa da gente, a missão da gente. Nós vamos ver isso aqui na vida de Moisés e nós vamos percebendo um Deus persistente. O capítulo 3 de Êxodo, eu não vou ler o capítulo, porque eu já li um texto, mas eu vou citar tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4 de Êxodo, tá bom? Para nós ganharmos um tempinho, porque a gente tem a ceia aqui. O que acontece é que existe mais ou menos cerca de 1 milhão de pessoas escravas no Egito. Alguns dizem que chega a 1 milhão e alguma coisa de judeus escravos no Egito, já dura 400 anos. 400 anos, um povo que está sendo castigado, que perdeu seus direitos, que não tem liberdade para nada. Alguém que não sabe o que é prosperidade, não sabe. Estão longe da sua terra, sua identidade aviltada, seus direitos não vividos, eles estão realmente numa aflição. É isso que Deus diz para Moisés. Eu vi a aflição do meu povo. E Deus então chama o Moisés. E é interessante,
Como é que Deus chama a atenção desse homem, Moisés, que tem provavelmente 80 anos de idade? Um homem de 80 anos de idade. Ele está apacentando, estou pulando uma história longa, né? Ele está apacentando as cabras, as ovelhas do seu sogro num deserto. E de repente ele está andando ali e ele percebe que tem um pé de árvore chamado sarça, né? Pegando fogo, e tudo bem. Nada de incomum uma árvore pegar fogo. Ele passa e vê aquela árvore pegando fogo. Talvez ele passa novamente, a Bíblia não diz, mas eu estou inventando aqui para você. Eu não sei quanto tempo ele viu aquela sarça até que ele percebeu uma coisa interessante. Aquela árvore não se consumia. Ela queimava, 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 queimava. Eu não sei quanto tempo ele esteve ali e viu aquele pé de árvore pegando fogo, talvez cuidando das ovelhas e vendo aquele pé de árvore pegando fogo. Ele viu o fogo naquela árvore, e até que o que chamou a atenção dele não foi a árvore incendiada, mas a árvore não ser consumida. Talvez durante algum tempo, algumas horas, e a árvore do mesmo jeito de quando ela estava no início. Ele se aproxima da árvore, e quando ele se aproxima da árvore para ver aquilo, ele se impressiona porque ele escuta uma voz que sai daquela árvore, no meio daquela árvore, uma voz falando com ele. E ele, então, é tomado de um certo temor, pavor, imagino eu, porque imagina, você está andando e, de repente, uma voz começa a falar com você. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou levantar você para ir lá libertar o meu povo da escravidão do Egito. E Deus começa a falar de si no capítulo 3, que Ele é o grande Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, Moisés conhece a história de Abraão. O Deus de Isaac, Abraão conhece a história do Deus de Isaac. E ele conhece a história do Deus de Jacó. Essa voz, esse Deus que está falando com Abraão, não é uma voz, não é um Deus estranho para Abraão. Ele conhece a história desse Deus. E ele então agora está tendo uma experiência magnífica com Deus. E quando ele vai se aproximar, eu escuto uma voz: não chegue mais perto, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. E aí Deus fala com ele, no capítulo 3. Começa o capítulo 4, Deus dizendo: eu vou levar você, agora vá para o Egito. Ele diz: eu não sei falar. As pessoas não vão me escutar. Eu não tenho facilidade para expressar. Eles não vão acreditar em mim. E Deus diz: não, mas eu vou te dar alguns sinais. E pega a sua vara, pega a vara, joga a vara no chão, e a vara se transforma em cobra, a cobra sai correndo atrás de Moisés, imagina a cena, né? Vem uma cobra e a cobra corre atrás dele, pega Moisés, de repente escuta uma voz: segura a cobra pela cauda. Imagina, irmão, você tem coragem? Meu Deus do céu, a cobra correndo atrás de você, você tem que parar, correr mais que a cobra, dar a volta, pegar no rabo da cobra. Mano, é muita fé. Eu tenho pavor de cobra. E aí o Moisés tem que ter a coragem, né? E ele vai, na hora que ele trisca a mão na cobra, a cobra vira pau de novo. E ele vai, uau, gago, né? Diz que ele era gago, né? E não é que o pau virou cobra e o cobra virou pau, né? E virou pau novamente. E ele: posso levar a varinha? E Deus: pode? E aí ele falou assim: mas eles não vão acreditar. Não, faz o seguinte: pega a mão, coloca no peito, a mão fica como adoecida, lepra, branca. Ele olha a mão dele, ele põe de volta. E mesmo assim, aí ele fala: agora vai, Moisés. E não vai dar. Eu ainda sou pesado de boca, do mesmo jeito que quando eu comecei a conversar com o Senhor, ainda continuo com o mesmo problema. E ele disse: mas eu vou ser com você. E aí, então, no capítulo 4, Moisés, até que enfim, fala assim: manda outro no meu lugar que eu não vou. O que me chama a atenção nesse texto? Esse homem enorme de fé é um homem que precisa aprender a ser esse homem de fé. Ele precisa ser esse grande Moisés que nós conhecemos, mas agora nós estamos conhecendo um sujeito igual a mim, igual a você. Um sujeito com dificuldades de andar com Deus, de obedecer, de submeter, de confiar.
A gente não nasce tendo fé, a gente não nasce maduro, a gente aprende a confiar. A gente aprende na vida, andando com Deus, como é que se confia nesse Deus. O que nós podemos aprender diante de tantas coisas que a gente poderia tirar aqui? Eu tirei a primeira coisa. Primeira lição que nós podemos tirar aqui desse Deus resistente, desse Deus resiliente, desse Deus persistente, é isso daí, ó. O verdadeiro fogo gera um verdadeiro despertamento espiritual. Uma verdadeira manifestação de Deus na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa e de uma família. Esse fogo verdadeiro, essa experiência verdadeira, e nós vamos carregar a experiência e essa relação para a vida toda. O que banca Moisés durante a sua vida toda começa com essa experiência, as experiências verdadeiras. Seja do seu nascimento lá com as parteiras, até o último dia da vida de Moisés, toda a relação que persistiu foram apenas aquelas relações com Deus verdadeiras. Com isto, eu quero dizer para os irmãos do perigo que nós corremos de banalizarmos as experiências com Deus em experiências produzidas por nós. É possível a gente ter a experiência do fogo ou do vento que entrou na casa lá onde estavam os discípulos reunidos em livro de Atos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam ali reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começou então o desdobramento dessa manifestação do Espírito de Deus na vida daqueles discípulos e na vida daquela igreja. Não há de passar desapercebida em nossas vidas alguma experiência verdadeira com Deus, com a palavra, com arrependimento. A gente, de alguma maneira, produz algumas marcas. É possível ver algumas vertigens em nós, alguns sintomas nas nossas vidas, como aquele de Jacó que lutou com Deus e no outro dia ele sai mancando, e quem perguntar para ele por que ele manca, ele sabe que ele teve de fato uma experiência com Deus. Mas quando não há um vento impetuoso que enche a casa, nós podemos, irmãos, inventar um super mega ventilador. A gente contrata pregadores bons. A gente aprende a fazer discursos que incendeiam. A gente coloca um teclado no fundo, uma fumaça, umas luzes, um som, um ambiente, para fabricar, produzir alguma ação que comova as pessoas. Daí nós temos no nosso país e na igreja evangélica, nós estamos experimentando cada vez de maneira mais intensa essa relação de movimentos que as pessoas chamam de avivamento, de mover de Deus, mas que isso não está sendo traduzido em transformação do caráter da pessoa. Fui cortar meu cabelo ontem, e uma pessoa que foi cortar o meu cabelo, tudo que eu pensava que ele era qualquer coisa, menos cristão. E até que quando ele começou a conversar comigo, eu falei assim, olha, pode ser mesmo um cristão. Mas ele foi relatar da sua esposa, que é mais espiritual do que ele, e ele disse, ela é gananciosa por dinheiro. Ela não dá um centavo para alguém. Ela faz conta de um centavo, ela não é capaz de ajudar nenhuma pessoa. Ela briga comigo, mas ela é fervorosa na igreja. Então, um verdadeiro fogo desperta um verdadeiro crente, ou um verdadeiro fogo gera um verdadeiro despertamento espiritual. Essa experiência verdadeira de Moisés, de Abraão, ao longo das suas vidas, acumulados de experiências, foram gerando, ou dando a esse homem uma casca grossa.
foi dando a esse homem firmeza nas suas convicções e na sua caminhada com Deus. Então, a primeira lição que eu percebo é essa: o verdadeiro fogo gera um verdadeiro despertamento espiritual. Como nós precisamos sermos tocados por experiências sobrenaturais. Você precisa ter experiência com Deus. Essas experiências, porque a fé cristã não é uma filosofia cheia de conhecimento, mas sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. Precisa ter poder de Deus nas experiências, na nossa relação com Deus. De alguma maneira, você precisa contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. E que isso marcou, e que isso produziu em você comportamentos diferentes, valores diferentes. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui. Esse fogo da sarça pegou em Moisés, com certeza. Segunda lição que eu quero passar aqui para os irmãos, quero andar mais rápido um pouquinho, é que o verdadeiro fogo nos queima sem nos consumir. O verdadeiro fogo nos queima sem nos consumir. Nós podemos erroneamente acreditar que ativismo na igreja é movimento do Espírito Santo em nós. Se eu faço parte de todas as programações da igreja, significa então que eu estou maduro espiritualmente. Não necessariamente. Eu tenho 38 anos de conversão. Nesses 38 anos de conversão, na minha experiência com Deus, durante muitos anos eu tive uma amante, que eu era dedicado a ela de maneira assim intensa. Eu era tão fiel a essa minha amante chamada igreja. A igreja não era mais do que um lugar que eu frequentava. A igreja se traduziu para mim numa relação quase que adúltera. Porque eu vivi intensamente a vida da igreja, os compromissos da igreja, e isso foi produzindo no meu casamento, na minha família, pequenas destruições como um câncer que vai engolindo tudo. O melhor da minha vida não era para os meus filhos e nem para minha esposa, era para a vida da igreja. Não são, irmãos, se você olhar nos lugares de psiquiatrias do nosso país, muitos deles são pessoas cristãs. Pastores se suicidando, filhos de pastores assumindo relações com outro gênero, que eu nem sei mais como que fala, para não ser uma coisa contra a lei. As pessoas se divorciando. Por quê? Porque a vida espiritual que elas dizem ter está estragando elas. Está estragando a cabeça dela. Porque nós lidamos com coisas muito sérias, irmãos. Nós lidamos com culpa. Nós falamos sobre pecado. Pecado, quando a gente condena o pecado, gera culpa. Gera um sentimento de que a gente precisa ver o que a gente fez. Alguém está dizendo para nós que o nosso comportamento e a nossa atitude está errada, é pecaminoso, e Deus fica triste com a gente. E é verdade, o pecado mata, o pecado entristece o coração de Deus, mas nós caminhamos numa linha muito tênue, em que nós precisamos de um poder de Deus sobre a nossa pregação, e um ensino verdadeiro para que a gente não transforme em pecado o que é tradição da igreja, o que são as minhas fobias, os meus medos, as minhas neuras, as minhas doenças pessoais, e eu transfira para o meu público, para as pessoas que estão me ouvindo, gerando nelas culpa, medo, pavor. De maneira que elas querem ir para qualquer lugar, elas querem Jesus, mas elas querem passar longe de nós. Porque nós chamamos uns aos outros de irmãos, mas não temos relação de irmandade muitas vezes, em alguns ambientes. Não são confiáveis, as pessoas abusam dos cristãos.
Igreja que a pessoa sai de lá, entra rica e sai pobre. Porque a igreja tira tudo delas. Elas não podem ir no aniversário da filha, não podem ir no aniversário da cunhada, não podem fazer viagem de férias. Nós convivemos num ambiente saudável, mas muitos dos irmãos já conviveram em ambiente tóxico, em que a igreja fez mais mal do que bem. Porque a verdadeira vida espiritual é verdade, ela nos exaure fisicamente. Nós vamos à cruz e nós entregamos a vida. Como Paulo disse, que ele de boa vontade se gastou e se deixou gastar em prol das pessoas, mas aquilo não estava estragando a vida dela, não estava estragando a vida. Então, o que eu percebo é que esse fogo que vem sobre essa sarça, ele vem sobre essa sarça, mas não estraga a sarça. Nós precisamos produzir uma vida de igreja no Espírito e na palavra, em que transforme as pessoas sem estragá-las. Sem estragar a sua família, sem estragar as suas relações, sem colocá-las de maneira exauridas emocionalmente. E, irmãos, não se engane, isso é muito verdade. Terceira lição que eu tiro para nós nessa noite é que Moisés não se sente capaz. E Deus confia grandes obras a pequenos homens. Você vê o grande Moisés, você diz, é lógico que Deus tem que confiar no Moisés. Olha só, é o Moisés, mas não começou assim. Alguém teve que pegar pela mão. Você está vendo aqui esses dois rapazinhos bonitinhos? Fica aqui, esses dois aqui em pé. Olha aqui para a igreja. Dá uma olhadinha ali, esses irmãos aqui. Vocês viram aqui hoje, durante o louvor? O discipulador e o discípulo. Não é isso? O rapaz chegou num nível e está levando o outro para o nível que ele está. Então ele vai ensinando, mostra ali com os tapinhas, no olhar ele mostra como que tem que ser. Para que o dia em que esse rapaz se tornar um baterista fenômeno, a gente vai dizer, nossa, como é fácil tocar bateria. Ele vai dizer, você não sabe como eu comecei. O meu começo foi difícil. O meu começo talvez, não é agora você não está tanto no começo, porque agora é bom ouvi-lo. Mas talvez no início, não dá para ouvir. Obrigado vocês. Então assim é a nossa experiência com um Deus que tem persistência, um Deus que não desiste da gente, um Deus que nos segura pela mão e diz assim, eu vou confiar coisas grandes para você. Talvez você pergunte, mas qual coisa grande Deus confiou a mim? Talvez essa pessoa que está ao seu lado, meu irmão, sua esposa, sua família. Você imaginou se Deus desse a você a responsabilidade de educar Jesus? Já imaginou? Se você tivesse a responsabilidade de educar a vida espiritual de Jesus, ensinando e empurrando Jesus para a missão da vida dele, discipulá-lo, ensiná-lo intelectualmente, espiritualmente, a cultura, tudo para Jesus, sabendo que aquele menino era diferente. Imagina, os meninos aqui estão com um bebê, ensinar esse menino o caminho de Deus. Jesus fala que aquele que negligenciar a família negou a fé. Talvez a sua missão de mãe, de patrão, a sua missão de ser humano. Jesus disse da responsabilidade de alguém que dá copo d'água. Jesus confiou a uma moça, talvez menos de 17 anos, para ser a mãe do Salvador. Ele confiou um garotinho, sardento talvez, um menino, que sabe o que é mexer com ovelha, mas não sabe nada o que é ser rei. Você sabe, por exemplo, se você ser presidente de um país, as relações, eu nem tenho roupa para conversar sobre isso. Mas Deus chama aquele garotinho, aquele menino, e coloca coisas muito grandes, maiores do que ele, na mão daquele sujeito. Ou ele colocou, talvez, idosos. Abraão é um homem de 80 anos e só aos 99 anos ele tem filho, um idoso. Esse aí, Moisés, um idoso. Deus coloca responsabilidades em nós muito grandes, mas Moisés diz, eu não sou capaz, eu não sei falar. Então, às vezes, vem responsabilidades grandes, sempre será assim. A mensagem sempre será maior do que o pregador.
Eu estava pensando numa mensagem para falar na igreja outro dia. Eu falei, pai, eu não posso pregar essa mensagem porque eu sequer pisei perto do rio aonde passa essa verdade. E o meu coração veio esse ensinamento de tantas pessoas que vieram antes de mim. A mensagem sempre será maior do que o mensageiro. Sempre será maior. Ah, será que eu tenho condições de liderar um líder de grupo familiar? Não, não tem. Será que eu tenho condições de ser um pastor? Não tem. Será que eu tenho condições de ser mãe? Não tem. Será que eu consigo ser pai? Não tem. É maior do que nós. A gente não nasceu sabendo, não viemos assim, aprendemos tudo. A gente vai aprendendo, vai se atropelando, vai caindo, vai levantando. E a gente vai no final da vida, quando a gente é tataravô, a gente sabe dar conselhos que os filhos não querem ouvir, porque acham que estão no mesmo erro nosso, de achar que sabe tudo. Olha para o seu filho para ver quem é que tem mais sabedoria. Ele acha que é ele. Seu filho adolescente acha que tem mais sabedoria que você. Pirralhozinho de 13, 12 anos, 14, 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos, não sabe o que é. Se é moça, não sabe o que é parir. Não sabe quanto custa 5 quilos de arroz. É quer nos ensinar sobre a vida. Nunca passou, não teve que trabalhar de orelha seca para trazer o pão para casa. Não sabe o que é amar uma mulher. Amar uma mulher nos dias ruins da mulher. Olhar para sua esposa e ver sua esposa passando uma angústia, uma dificuldade, que você não sabe nem por onde começar. Aí você quer falar. Talvez você está vendo aqui o Renato pregando, sendo pastor, e você diz, é fácil. É só o Renato fazer assim, é só o Renato fazer aquilo outro. Vem ser pastor. Pastoreie 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20, 30 anos da sua vida. A experiência, irmãos. A nossa relação com Deus não é uma relação de livro. Não adianta você ler o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você não é essa ovelha, e não tem esse salmo é de Davi, precisa ser seu. Um dia vai ser seu, mas por enquanto é da Bíblia. Até que um dia, é uma historinha que eu vi interessante, veio um doutor em Bíblia, sabe tudo, cara é cátedra, cara é um homem monstro na teologia, deu um estudo versículo por versículo no livro de Salmos. Explicou contexto histórico, tudo cultural, falou tudo o que significa no grego, o que é isso, o que é aquilo, e nada, a igreja ouviu, achou interessante, e no final da reunião, chamou um irmãozinho ali para vir orar. A hora que ele orou, ele falou, Senhor, Tu és o meu pastor. Irmãos, ele só falou isso, a igreja, aquele cara conhecia os salmos. O senhorzinho conhecia o bom pastor. Tem gente que estuda o mar, sabe tudo do mar, mas nunca sofreu um naufrágio. Aí pergunta para o pescador, e o mar? Ele vai dizer, o mar. O mar. Então, meus irmãos, as responsabilidades, Deus falou para aquele rapazinho, aquele moço desistido lá, aquele homem de 80 anos, eu quero que você vá lá libertar aquelas pessoas que estão lá. Ele vai dizer, eu não consigo. Eu vou ser com você, eu não consigo. Quarto, sei lá. Um servo relutante versus um Deus resiliente, resistente. Acho bom isso. Capítulo 3, Deus mostra, né? Deus se mostra, eu sou esse. Eu sou o grande, eu sou. Fala teu nome, eu sou, me enviou. Eu nem vou conseguir falar para você o que significa isso. O nome de Deus, que significa todas essas coisas. Talvez eu poderia dar umas pinceladas, que eu não quero fazer agora. Mas Deus revelou o nome dele para Moisés, e falou de Deus falando de si.
Eu posso, eu vou com você, eu vou te ajudar, eu faço o ouvido, eu faço a boca, eu faço a vara virar cobra, eu faço a mão ficar doente, eu faço a mão ficar sadia, eu faço a boca falar, eu faço a boca... Eu fiz o aparelho de fala do ser humano, Abraão, eu vou conseguir te dar palavras, pode ir, eu vou ser com você. E ele diz, não vou. Eu até ia mostrar para você o capítulo 4, 1, ele disse, e se eles não ouvirem? 4:10, disse porém Moisés, Deus falou um punhado de coisa, disse porém Moisés ainda argumentando, até que no 4:13 ele fala, Senhor, manda outro. Depois que Deus falou tanto dele no capítulo 4, 3 e 4, falou de si mesmo, ainda assim, esse servo é um servo relutante, não se entrega, não vai. Não é assim a gente, muitas vezes, nas relações, é relutante com Deus. Vai mais ou menos, vai aos poucos, vai aos pedaços, vai de vez em quando, vai e volta de novo. Filho, vai trabalhar na vinha, eu vou, Senhor, e não vai. Não é? A gente vai tropeçando na fé. A gente vai tendo momentos de grande iluminação e outros de grande tolice. A gente tem tempos de santificação, quase que a gente vê os anjos, e no outro a gente está na boca do lixo, comendo coisas estragadas. Esse Moisés é um servo relutante. Ele não tem consistência. Ele é trôpego. Ele tem os seus pés ainda não firmes. Ele está aprendendo ainda. Ele ainda diz não para Deus. Esse Deus que talvez você nunca teve uma manifestação de Deus assim na sua vida, imagina. Uma manifestação dessa grandeza de Deus na sua vida. E Moisés já sabia do que aconteceu com ele no seu nascimento, como foi que Deus foi com ele no nascimento dele. Mas mesmo assim, não foi suficiente. Eu falei para um amigo meu, um ex-pastor, pelo menos ele fala que é um ex-pastor. Ele disse assim, Robson, eu estou aí. Eu falei, filho, ele perguntando, mas como é que é, o Robson? Como é que é? Por que você está até hoje? Eu falei, mano, a história humana, minha, sua, de todos os seres humanos, a Bíblia conta. É a história de gente que não quer Deus. A história dos seres humanos é a história de 2 filhos que não queria Deus e foi embora, e não queria Deus e ficou em casa. Os 2 não queriam Deus. É um Deus que quer filhos que não o quer. É um Deus apaixonado por filhos que os filhos amam tudo. Ama Deus, mas ama tudo. Não tem assim, tudo por Jesus, nada sem Maria? A gente vai amando tudo, ama dinheiro, ama mamon, ama a gente mesmo. Por isso que a Bíblia sempre tem que dizer, você tem que aborrecer você. O seu amor está desregulado. Então, é um servo relutante, mas é um Deus resistente. Deus não se desvia de Moisés na primeira dificuldade. A primeira dificuldade foi querer matar Moisés, e Deus preservou Moisés. Moisés foi para o Egito, matou um servo lá, e Deus preservou Moisés. Moisés foi para o deserto, ficou lá, esquecido de todo mundo, mas Deus estava olhando cada dia, desses 40 anos de Moisés, desses 80 anos de Moisés. Desses 400 anos do povo no Egito, Deus não está ausente. Deus é um Deus persistente. Ele falou com Abraão, eu vou fazer isso com você, Abraão. Sabe, porém, que daqui a um tempo, vocês vão para o Egito, vão ficar lá durante 400 anos. Mas eu vou vir visitar a iniquidade daquele povo. Eu vou libertar o seu povo. É um Deus que anda com a gente. Eu estou com você todo o dia. Todo o dia. Talvez você não está vendo. Deus não está falando com você todo dia, mas Deus está com você na sua história de vida. Lá, quando você estiver com uma bengalinha, andando, sabe assim, né? Como é que chama? A Rita. Né? A Rita agora está jovem, bonita, mas quando a Rita estiver lá com seus 99 anos, vem cá, Mateuzinho. Pegar ela, sentar na cadeirinha lá de... Aquela cadeira, né? Já viu que as cadeiras que faz assim, ó, para trás e para frente.
E ela lá sozinha. Vó, fala pra gente da sua história. Ah, meu neto. E alguém poder dizer sobre ela: a minha bis andou com Deus a vida toda. Aí você pensa: uau, então sua bis foi? Não, ela teve noites escuras. Talvez ela não sabe. Aqui é uma noite escura de Moisés. Dias difíceis, irmãos. Dia de desistência. Dia de falar: não quero, Deus. Eu não quero o que o Senhor quer para mim. Eu não quero o que o Senhor deseja para mim. Eu não quero. Eu não quero, eu não consigo, eu não posso. Manda outro no meu lugar. Mas Deus não desiste. Não foi com Jonas? Não foi com Davi? Não foi com Pedro? Já viu na ressurreição, quando ele aparece para Maria? Para Maria? Acho que foi para Maria, né? Diga para os meus discípulos que eu estou indo para Galiléia, na frente deles eu encontro vocês lá. E chame também o Pedro. Oh, meu Deus. Ele viu aquele coração estraçalhado, machucado, destruído. Chame o Pedro. Será que já deu para você perceber nesse pouco tempo que você anda com Deus, que Deus não vai desistir de você, irmão? Não é porque você é o máximo, é porque Ele é o máximo. Ele ama você muito. E o que Ele quer fazer com você, Ele vai te dar força para você fazer. Ele diz: eu vou ser com você, eu vou te ajudar. Eu vou pôr a mão na sua cabeça. Não significa que vai ser fácil. Você vai sentir a minha ausência. Você vai sentir que eu estou longe, que eu não te escuto. Você vai perceber que talvez eu nem exista. Mas eu estou com você. Eu estou te trabalhando em você. Um Deus resistente, insistente. Quinto e último lugar. Eu acho engraçado isso. Deus fala assim: eu sou poderoso, Abraão. Eu faço e aconteço. Abraão diz: manda outro. Moisés, né? Moisés falou: manda outro, Senhor. E Deus ficou irado com Moisés. Tá bom. Arão. Vou mandar Arão com você. Ele diz: então eu vou. Imaginou, cara? O cara vai com Deus, mas não vai com Deus e vai com Arão. Quem é Arão, cara? Ele tem confiança no Arão. Ele disse: Arão vai comigo? Vai, então eu vou. Arão vai ser a sua boca. Arão fala bem, e quando você fala para ele, e você vai ser como Deus para ele. Então Arão vai com você. Não é um princípio que Deus falou: não é bom que o homem esteja só? É melhor serem dois do que um. Jesus salvou uma igreja e não indivíduos, uma comunidade, discípulos, irmãos. Para terminar, porque o meu tempo já está indo, eu acho que na igreja pode ser que tenha Moisés, muitos Moisés aqui, homens e mulheres de Deus, precisando de Arãos, irmãos Arãos. Arão que não é o protagonista. Arão é o cara que escuta o Moisés, que escuta a missão que Deus deu a Moisés, o Arão. Quem é Arão? Deus não falou com Arão, não tem nenhuma manifestação assim com Arão. Mas Deus viu o Arão, ele está vindo aí, tá feliz, ele vai ficar feliz quando te ver, Moisés. Vou mandar o Arão para você. Talvez a gente tenha muito Arão, falta Moisés. Talvez nós não sejamos Moisés, mas talvez a gente pode ser Arão. Para alguém, para um irmão, para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho, para o colega de trabalho. Ele é o protagonista, você é o Arão, que vai estar perto ali de alguma maneira, um amigo, um colega, um conselheiro, uma avó, uma mãe, uma tia, uma sogra, um sogro, um colega, que é um Arão para a gente, que nos ajuda. Talvez você não seja Paulo, mas quem sabe você é um Áquila, uma Priscila, um Timóteo,
Alguém que nos ajuda a levar a carga. Alguém que nos escuta, alguém que fala, vai cara, para com isso rapaz. Deixa disso menino. Vem tocar rapaz, por que você não está tocando? Vem tocar. Para com isso, mano. Fala isso, não trata assim sua esposa. Meu bem, para de fazer desse jeito. Um Arão na sua vida. Eu oro para que o Senhor gere em nossa comunidade um sentimento de uns aos outros mesmo, de fato e de verdade. Porque viver sozinho, irmão, sentimento de solidão em casa, quando você não é entendida. Algumas vezes minha esposa dizia assim para mim, e eu também para ela, mas a gente diz um para o outro, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não está enxergando? Talvez você não está vendo a sua filha. Talvez você não está vendo a sua mãe. Você não está vendo a sua mãe. O seu pai. Ah, meu pai é super. Não é não. É só um Moisés. É só um rapaz, é só um homem. Que quando ele vai orar, ele fala assim, Senhor, lembra da minha estrutura, lembra que eu sou apenas pó. É só pó, barro. O melhor homem aqui dessa igreja ainda é um irmão que precisa de Arão. A irmã mais espiritual aqui da igreja ainda é uma irmã que precisa de Aroas. Irmãs queridas. Estou olhando aqui a esposa do contrabaixista. Como é que ele chama, gente? Do Christian. Esposa do Christian. Que está lá em Inglaterra. Paris. E a gente pensa, tá maravilhoso a vida dele lá em Paris. Como é que está, irmã? Será que tem Aronas, Áquilas, Priscilas, junto da irmã? Você olha para a vida dessa moça, para os olhos dessa moça e pensa, ela está ótima. Mas talvez ele tenha um sentimento homossexual. Talvez ele tenha um sentimento de inferioridade. Talvez tenha um sentimento de incompetência. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não damos conta. Você pode ter a fé para transportar montanhas. A Bíblia sempre vai dizer, é melhor ser dois. É melhor ser dois. E por que a gente sofre? Porque a gente insurge contra isso. As pessoas não podem saber das minhas fraquezas, porque afinal de contas elas me admiram a minha força. É que você não sabe que todo mundo conhece a sua fraqueza. Nessa noite eu venho falar para você aqui que os grandes Moisés na vida não nascem da noite para o dia. Eles são construídos durante a sua vida toda. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça onde você está aí. A sua vida com Deus não é um instante só. Um instante bom ou um instante ruim. A sua vida, irmão, toda ela é útil para Deus. Deus quer. Deus não joga fora suas fraquezas, seus limites. Deus não está impressionado com as suas fraquezas. Mas Deus está maravilhado com a habilidade que Ele tem de fazer com que pessoas frágeis como eu e você possam ser tão usados por Deus. Tão usados. Reparai na vossa vocação. Não fostes muitos vós chamados como sendo de grande nome, poderosos. Não, humildes, simples. Porque Deus chama os que não são. Os improváveis, os incapazes, os rejeitados, para reduzir a nada aqueles que pensam ser. Que a bondade de Deus te guarde, que a graça de Deus te fortaleça, que o Espírito de Deus te capacite
a dar o próximo passo, até que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Pode usar: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, à tua disposição. Faça em mim e através de mim o que tu desejas fazer. Transforma, Senhor, o meu coração. Queria que você orasse um pouquinho, enquanto os irmãos vão cantar uma canção, que você orasse, falasse com Deus sobre isso que tocou você. Fale com Deus enquanto vai cantar a canção. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor, nós te damos glória, honra e majestade, Senhor. Senhor, não te é escondido o que nós somos. Somos, meu Deus, visível aos teus olhos, tu nos enxerga, tu sabes de nós. E nós queremos te clamar e pedir: usa-nos, meu Deus. Usa essa igreja, Senhor, para o que o Senhor deseja. Sim, Deus, nós queremos ver pessoas convertidas, mas nós não queremos perder a essência do Evangelho. Não queremos perder a simplicidade de uma igreja família. Nós queremos a sua glória, mas nós não queremos negociá-la a custos de glórias humanas, privilégios humanos. Não queremos perder, ó Deus, a humildade, a simplicidade de ser uma igreja de bairro. Queremos, meu Deus, ver centenas de pessoas convertidas, grupos sendo abertos. Mas nós não queremos tronos, não queremos renomes, não queremos, meu Deus, fama alguma, ó Pai. O que nós queremos é cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. O que nós queremos é ser encontrados fiéis, Senhor. E se porventura a gente vacilar, como nós aprendemos hoje de manhã, cair é tão ruim, machuca tanto, envergonha tanto, Senhor. Tu has de estender as suas mãos, como estenderam para Pedro, ó Deus, que estava sendo engolido pelas águas.
E o Senhor sustentou Pedro pelas mãos. Sustenta-nos nessa noite, Senhor. Sustenta esse casal. Sustenta essa moça, esse rapaz. Sustenta-nos na nossa incredulidade, na nossa dificuldade. Ajuda-nos até a gente chegar naquele lugar em que a gente possa dizer como Paulo: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está me esperando, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós aqui dizemos Maranata, amamos o Senhor, mas reconhecemos que o nosso amor está longe de ser um amor com o qual Tu és digno de ser amado. Como eu disse na manhã aqui, Senhor, ninguém Te amará mais do que Tu és digno de ser amado. Ninguém Te louvará demais. Ninguém Te adorará exaustivamente. Porque se dermos a vida inteira, ainda assim não Te demos nada. Mas é isso que nós queremos Te dar, a nossa vida toda e toda a nossa vida. Glória seja dado ao nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite?